tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou da água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros da praia de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia peixe e pão. Eu li do versículo 3 até o 9, tá, irmãos? Como eu falei, um pouco na tradução um pouco diferente da de vocês, tá? Irmãos, como eu falei, vou ser breve para pedir para você prestar bastante atenção, para você poder compreender aquilo que, apesar dos pesares, o Senhor Jesus ele quer transmitir a você, tá? Eu vou começar com uma pergunta, irmãos, porque esse texto aqui, quando o Senhor me deu esse tema, o Senhor ele falava que nós não podemos desistir, nós temos que ir em frente, mesmo diante das frustrações. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se quiser responder, quem aqui, pelo menos nos últimos 2 meses, pensou ou passou pela sua cabeça a possibilidade de desistir? Quem passou por isso, além de mim? Só eu? Só a Raquel? Que tá aqui, é uma Cátia aqui, né? Outra vez. Ó, e assim, irmãos, os motivos, eles podem ser variados, tá? Pode ser uma questão espiritual, pode ser algum outro tipo de coisa, a perca, uma tristeza, uma falta, uma escassez, uma dificuldade que surge, que isso leva a uma frustração. E frustração, ela significa que é uma dor que nós sentimos quando o objetivo não é alcançado ou quando expectativas são quebradas. E aí começa a causar um desânimo dentro de nós. E aí dá uma vontade de parar e a gente fica flertando com esse pensamento. Então o Senhor Jesus, Ele quer hoje romper esse pensamento do nosso coração e Ele também quer deixar uma palavra direcionada para esta igreja. Então o Senhor Ele quer falar com a vida da igreja e Ele também quer falar com a sua vida. Amém? Amém. Pedro, como nós sabemos, ele tem ali destaque nas escrituras, né, no modo de dizer. Ele é um líder escolhido por Jesus. E Pedro ele é aquele cara que ele fala, né, como todos nós sabemos, ele tem um começo muito bom, né? Certa feita, quando Jesus pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois da afirmação dos demais apóstolos. Em outro momento, quando Jesus ele está falando que seria crucificado, Pedro diz que não, começa a repreender Jesus. E mais à frente, Pedro ele diz que ele iria com Jesus até mesmo até a morte. Então ele é um homem de declarações fortes, um homem que demonstra naquele tempo, você olha para ele e fala assim: pô, esse camarada ele está firme, ele vai liderar nós, ele vai nos ajudar, ele está extremamente animado, ele não vacila, ele conhece Jesus. Ele repreende, né, como os discípulos tinham dificuldade de entender quando Jesus falava sobre crucificação, ele repreendia essa fala de Jesus e ele dizia: Senhor, eu vou contigo até a morte. Se todos negarem o Senhor, eu não vou negar. Então Pedro ele tem um começo muito bom, ele tem um começo animado, ele tem um começo muito bom. Só que no decorrer do caminho, ou mais para frente, surge essa situação na vida do apóstolo Pedro. E que o Senhor ministrava no meu coração com relação à igreja. Já parou para pensar, pastor Adriano, quantas igrejas começaram bem, com propósitos reais, legais, propósitos bíblicos, animadas, uma função, um desejo de ganhar almas, um desejo de entrar em casas, pregar o evangelho, expandir, ir à frente, mas por alguma coisa foi perdendo a visão, foi perdendo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, foi perdendo ali a realidade do seu chamado, foi perdendo o vigor do chamado, por uma frustração, por uma situação, por uma falta, por uma perda. Então o que o Senhor Jesus ministrava?
eu quero que vocês comecem e permaneçam bem. Porque se vocês começarem bem, permanecerem bem com os propósitos estabelecidos, com a fé de vocês, sem vacilar, eu vou entrar na causa da igreja. Eu vou ganhar almas para a igreja. Eu vou trazer pessoas, porque o que tem de pessoas por aí precisando das verdades do Evangelho, irmãos, não está escrito. Só aqui nessa rua deve ter um monte. Eu conheço várias pessoas, você conhece também. E nós vemos uma época que existem muitos lugares, mas qual é esse verdadeiro lugar que ensina o verdadeiro caminho? E Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Então a centralidade da igreja deve ser Cristo. E em Cristo a igreja, ela deve permanecer. Porque quando vier uma dificuldade, nós vamos lembrar do propósito que está estabelecido para a igreja. Nós vamos lembrar, irmã Kátia, do chamado da igreja. Então nós não vamos parar. Nós vamos saber que é só um momento, que é só uma fase, que é só uma dificuldade, que é só uma porta que fechou, que é só um não que ouviu, que é só um abandono, mas nós temos um propósito estabelecido, que é o propósito de pregar Cristo. Então Jesus, ele falava, comecem bem, animados, com vigor, vão para cima, preguem o Evangelho, convidem, não faltem, sejam assíduos, presentes, tomem as posições, porque eu forjo líderes. Eu não escolho os capacitados, mas eu capacito aqueles a quem eu escolho. Pessoas humildes, pessoas que reconhecem o quanto dependem de mim. Então, Deus conta com você. Catarina, eu só vou fazer pergunta no final. Deus conta com você. Não é só os pastores, ou só quem for ensinar como eu estou aqui, por exemplo. Deus conta com cada um de vocês. Deus conta com a Helena, com a Raquel, Deus conta com a irmã Kátia, Deus conta com todos. Só que nós precisamos nos dispor e entender que nós estamos diante de um chamado do Senhor. Que nós estamos diante de uma boa obra como Neemias, de modo que nós não podemos parar. Amém, irmãos? Amém. E aí, Pedro, diante daquela situação, ele depois de Cristo ter sido crucificado, ele nega Jesus. Ele decide voltar atrás. A frustração, que muitas vezes causa em nós um desejo de parar, de voltar atrás. Só que você vai entender essa noite por que você não pode parar. Porque você tem que continuar caminhando e indo em frente. Pedro, ele diz assim para os apóstolos, eu vou pescar. E quando Pedro diz assim, olha, eu vou pescar, é como se Pedro estivesse dizendo assim, eu estou voltando para a antiga vida. Porque lá em Mateus capítulo 4, no verso 19, Jesus disse para Pedro, né, e seu irmão, sigam-me, e eu farei de vocês pescador de homens. Pedro não tinha mais o chamado para pescar peixes. O chamado do apóstolo Pedro agora era outro, era maior, era mais sublime, mais alto, mais elevado, mais celestial, um chamado gigante. Só que naquele momento, Pedro ainda não compreendia. Então, ou seja, tem momentos que a gente se frustra e desanima e pensa em desistir, porque a gente não compreende ainda aquele momento. Só que Jesus, ele diz assim, não pensem apenas neste momento. Quando eu olho para você, eu vejo passado, presente e futuro. E eu tenho uma obra maravilhosa na vida de vocês. O que ficou para trás não é mais para você. Você não se enquadra mais nisso. Não vai te satisfazer, não vai te dar alegria, não vai te dar alívio. Só vai trazer para você ainda mais frustração. Porque o meu chamado para a sua vida é, siga em frente. Segue-me, porque eu chamei você para ser pescador de homens. Isso aqui é o ministério que o Senhor Jesus deu para o apóstolo Pedro. E aí é Jesus dizendo assim, segue-me, porque aquilo que eu prometi na sua vida, eu vou cumprir. Eu não sou como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. Eu conheço você desde o ventre. Eu te chamei, assim como Jeremias, eu te dei as nações por profeta. Não se baseie apenas neste momento. Este momento é um momento escuro,
mas este momento vai passar, essa nuvem mais espessa, ela vai se espalhar e vai fazer uma grande bonança, o sol vai brilhar e você vai começar a contemplar as coisas que eu tenho para você. Você só não pode, Miguel, voltar atrás, Jesus falou para você. E aí, irmãos, sabe o que acontece quando você decide parar, ou quando eu decido parar? Quando Pedro disse assim, eu vou pescar, o texto diz que os outros apóstolos disseram, nós vamos também. Por quê? Porque Pedro era um homem que tinha influência. É por isso que muitas vezes pesa um pouco mais para você, vou falar dessa forma. Porque talvez o que Deus deu para você vai fazer com que outras pessoas sejam salvas. Vai fazer com que famílias sejam salvas, com que o esposo, a esposa, os filhos, a mãe, o pai, os parentes, os colegas da escola, do curso. É por isso que o peso é maior, porque você representa algo maior. E Deus, Ele conta com você. E aí quando Pedro diz, eu vou parar, outros olham e falam, nós vamos também. Se Pedro dissesse, nós vamos para tal lugar, eles iriam, nós iremos também. É liderança, é influência. E é isso que Deus está procurando nos dias atuais. Homens e mulheres que estejam dispostos a liderar biblicamente, a serem a influência, não fazer o que todo mundo está fazendo, não repetir o que todo mundo está repetindo. Deus está à procura daqueles que são diferentes, daqueles que são fiéis, daqueles que suportam, daqueles que não desanimam, daqueles que estão ligados na palavra de Deus. Por quê? Porque tem momentos que vai pesar um pouco mais. E quando nós olhamos para nós, falamos, Senhor, não vou suportar. Não tem como, Jesus, é pesado esse fardo. Só que o Espírito Santo, Ele nos dobra, e aí nós fazemos o que está escrito no Salmo, nós lançamos o nosso cuidado no Senhor, porque diz a Bíblia, lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele te susterá, Ele não permitirá que o justo seja abalado. Louvado seja Deus. Então quando vier, lança em Jesus, porque se você parar, outros também vão parar. Se você desanimar, outros também vão desanimar. Então, diga assim, eu. Só eu preciso não. Vai, de novo. Eu não vou parar para que outros também não parem. Deus conta com você. Você é tão importante para o Senhor Jesus. Tenha calma que com o passar do tempo tudo fará sentido. E aí você vai entender. Sem que você perceba, você vai estar levando pessoas para Cristo. Pessoas vão se converter através de você. Problemas vão ser resolvidos na empresa através de você. Em casa, soluções através da sua vida. O marido através de você. A esposa através de você. Os filhos. O segredo é, você não pode parar. E Deus está dizendo assim, eu dou ânimo para você seguir, não parar. O mesmo pão que eu dei para Elias, eu tenho para você aqui. Porque o mesmo Deus de Elias é o seu Deus. O alimento que a alma precisa, o Senhor tem para nós. Louvado seja Deus. Amém. E perceba, irmãos, quem parou não foram curiosos, não foram ímpios, foram os apóstolos que pararam. Foram os que também andaram com Jesus. Estava com Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago, eles estavam com Pedro. Quando Pedro decide parar, eles que também, Raquel, eram discípulos de Jesus, também decidem parar. Então, ou seja, esses que decidem parar, são homens e mulheres que Deus já escolheu. E que através da sua vida, esses homens e essas mulheres vão se achegar a Cristo. São discípulos do Senhor, só que você e eu ainda não sabemos. E aí lá na frente, quando você vê a alma se convertendo, quando você vê aquela alma fiel ao Senhor Jesus, você vai dizer assim, como valeu
a pena. Aleluia. Porque é vasos do Senhor que estão ao seu lado. São homens e mulheres de Deus que estão com você lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho. Só que nós ainda não sabemos, mas eu digo a você, contemple pelos olhos da fé que do seu lado, do meu lado, tem homens e mulheres escolhidos por Deus. Tem discípulos do Senhor Jesus, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que vão ser salvos através da sua vida. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que quando clareia o dia, ou seja, amanheceu, depois daquela pesca terrível, no qual eles não pegaram nada, de maneira bem rápida, irmãos, antes de eu avançar para a fala de Jesus, essa pesca mal sucedida faz com que a frustração aumente. Por quê? Quando eles decidem retroceder para pescar, para voltar para o antigo ofício, e eles não têm sucesso, é Deus ensinando assim, ó: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, os resultados de vocês serão ruins. Sem mim, coisas ruins podem acontecer com vocês. Vocês podem se frustrar mais. Por quê? Porque eu escolho vocês. Vocês não vão conseguir andar sem mim agora. Vocês não vão conseguir fazer nada se eu não estiver ao lado de vocês. Se abandonarem o quarto da oração, não vão ver sinais, milagres, maravilhas. Se fecharem a Bíblia, não vão conseguir ouvir a minha voz. Ou seja, quando nós decidimos deixar Deus de lado, a frustração ela pode ser ainda maior. Então o que já está ruim pode piorar. Então, ou seja, esse versículo, ele é um alerta para nós. E aí Jesus pergunta para os discípulos: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E aí os discípulos olham e falam assim, ó: nós não temos nada. Ainda eles não tinham reconhecido que era Jesus. E por que Jesus pergunta para eles se eles tinham, se Jesus já sabia que eles não tinham? Porque Jesus, ele estava ensinando os discípulos qual foi o resultado de ter voltado atrás. Vocês conseguiram alguma coisa? Nada, Senhor. Foi uma noite inteira de frustração. A frustração que era tamanha, ela dobrou. Jesus está dizendo assim, ó: vocês têm algo para comer? Não, nós não temos, Senhor. Então, ou seja, além da frustração, dentro de nós agora tem fome. Se você encontrar alguém que parou, alguém que se afastou, alguém que abriu mão do chamado, o coração dele é inquieto, porque ele sabe que está faltando algo. Há uma fome dentro dele, fome essa que só o Senhor Jesus pode satisfazer. Tem algo para comer? Não temos nada, Senhor. Se não tem algo para comer, é fome. Porque o resultado de parar não significa satisfação, pelo contrário, significa mais vazio. Eu sei, irmãos, tem momento que dói, tem momento que é muito difícil. Tem momento que realmente a vontade de parar mesmo. A gente olha para a situação A, a situação B, dá uma coisa errada aqui, outra ali. Só que Jesus está dizendo: vai em frente. Esse deserto será superado, porque eu estou com vocês no deserto. Essa fase vai passar. O desânimo vai cair por terra, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não esmagará a cana quebrada, e ele nem apagará o pavio que fumega. O Senhor é o Deus que renova. Louvado seja Deus. Eu já estou quase acabando, irmãos. 5 minutos eu acabo. E aí Jesus, ele fala para os discípulos assim, ó: vai de novo, dessa vez debaixo da minha palavra, e lança a rede do lado direito. A Bíblia diz que eles obedecem a Jesus, e eles têm uma pesca maravilhosa. Eles pegam 153 grandes peixes, diz a palavra do Senhor. O que é isso, irmãos? É uma lição. Eu poderia me alongar, mas eu vou ser objetivo. É uma lição de você reconhecer Jesus e obedecer Jesus. Não é fácil obedecer. Quando Jesus diz: não pare, continue, vai em frente, supera, eu estou contigo, e você olha para o cenário de não ter pegado nada, o cenário de frustração, e você diz: eu não consigo, Senhor, eu não tenho força, não tenho ânimo, não tenho vigor, não vai dar. Só que Jesus diz: faz, porque agora é sobre a minha palavra, e o resultado é uma pesca maravilhosa. É Jesus dizendo: esse é o fruto da desobediência.
Esse é o fruto da obediência. Esse é o fruto de não retroceder. Esse é o fruto de não parar. A bênção que eu tenho para vocês lá na frente será maravilhosa na vida de vocês. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o Senhor que faz novas todas as coisas. Ele é aquele que prepara caminhos no deserto e rios no ermo. Lá na frente vai haver um resultado que você vai se agradar no Senhor. Diz a Escritura Sagrada: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí eles começam a reconhecer que Jesus estava ali com eles. Porque antes, quando Jesus chama eles de filhos e pergunta o que eles tinham pescado, eles dizem nada. Até aí, eles não reconhecem que é Jesus. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está distante, a gente perde, irmã Adriana, a sensibilidade espiritual. De modo que Jesus fala e a gente não consegue discernir. De modo que Ele mostra e a gente não consegue ver. A gente muitas vezes canta o louvor, mas não discerne a letra. Ouvimos o sermão, mas não tomamos posse daquela palavra. Então, isso aqui também é um sinal de alerta. Se você de repente está ouvindo, mas não está entendendo, está cantando só a letra, está orando ou tentando e não está conseguindo, veja como que está a sensibilidade espiritual. Se você está conseguindo ouvir a voz de Jesus, porque Ele fala, a voz do Senhor é poderosa, está escrito no livro dos Salmos. Jesus, Ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz e elas obedecem. Então, como resultado da distância, eles começam a perder a sensibilidade espiritual. Então, volte-se para mais perto. Você é ovelha do Mestre. Vai mais perto. Volta a passar tempo com Ele. Volta a acreditar. Volta a orar. Volta a se animar. Ou se você estiver, mantenha-se animado e receba a palavra do Senhor na sua vida de manhã, de tarde, de noite, com alegria, com gozo. E quando Ele falar, obedeça a voz dele. Quando Ele disser, vamos para o culto, eu vou falar com você, vá, faça tal coisa, faça, vá por este caminho, vai por este caminho. Quando Ele disser, talvez você não vai entender este momento, eu não vou explicar, mas o que eu peço agora é confiança. Confie no Senhor. Porque como ouvi certa feita, o pastor Paul Walsh falava assim: por mais que seja o pior lugar naquele momento, se este lugar for o centro da vontade de Deus, ainda é o melhor lugar para se estar. Porque ali o Senhor, Ele fala com você. E eu encerro aqui. Gabriel diz que no verso 9, quando eles chegam na praia, ali Jesus prepara brasa, peixe e pão. Essa brasa, ela aparece duas vezes no Novo Testamento. Primeiro, foi quando Pedro negou Jesus. Então Jesus estava ensinando: Pedro, no mesmo lugar da frustração, no mesmo ambiente em que houve frustração, será o ambiente da reconciliação. Será um ambiente onde eu vou reerguer você. Será um ambiente onde eu vou fortalecer a sua fé. Será um ambiente onde eu vou cuidar de você. O lugar da falha de Pedro agora se torna o lugar da restauração. Jesus, Ele recria o cenário da queda de Pedro, mas não para envergonhá-lo. Jesus recria o cenário para curar o apóstolo Pedro. Então o Espírito Santo, Ele diz assim: tem cura para a nossa alma nessa noite, para a glória de Deus. Tem cura para o coração cansado. Tem cura para o joelho que está trôpego, vacilante. Eu vou colocar de pé, eu vou firmar os passos, eu vou mostrar que o lugar ou a situação, eu não sei o que aconteceu, você sabe. Deus vai mostrar que este cenário não foi para parar, pelo contrário, foi para que você pudesse dar um passo além, para você ter uma fé mais robusta. Ou seja, o mesmo cenário de Lázaro, quando Jesus diz: essa doença não é para a morte, essa doença ela é para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E o peixe representa o ministério.
Porque Pedro ele foi chamado não mais para ser pescador de peixes, mas agora pescador de homens. Só que quando ele decide pescar peixes, ele volta ainda mais frustrado. Só que agora, mesmo eles tendo pescado, Jesus já tinha na praia. É Jesus dizendo assim: eu faço na sua vida. Eu sou o Deus que faço. Eu não dependo da habilidade do homem. Eu não dependo de eloquência. Eu não dependo de sabedoria humana. Eu sou o Deus que faço. Eu só procuro, obrigado, eu só estou à procura daqueles que queiram ser o instrumento nas minhas mãos. É Deus dizendo assim, ó, talvez você olhe para você e diga: Senhor, eu não reúno as qualidades. Senhor, liderar um dia eu não vou conseguir, sei lá, é timidez, é medo, eu não leio, eu não entendo. Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho para a sua vida, eu coloco na sua mente, eu coloco as palavras na sua boca, eu dou influência de liderança para a sua vida, eu levo as almas até você, eu prego na sua boca, eu falo através de você, você é um instrumento nas minhas mãos, e quero eu fazer de você um instrumento para a minha glória, diz o Senhor. Louvado seja Deus. E eu acabo aqui, irmãos, com o último item que Jesus tinha naquela praia: o pão. O pão, como nós sabemos na palavra de Deus, Jesus ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu alimento a sua alma. Agora que você voltou, agora que você pensou, agora que você compreendeu, agora que você entendeu que eu estou com você, e você viveu algum tipo de frustração, passou por alguma situação, algum cenário, que pensou: esse cenário é o cenário que vai me parar, e este cenário ele tem tentado causar um desânimo, tentando ser algo para te fazer parar, e aí vai tirando as forças, vai minando as forças. Jesus ele está dizendo assim, ó, aproxime-se de mim. Eu observei tudo isso, eu vi tudo porque eu estou ao seu lado. A promessa que eu fiz, que eu iria morrer, mas que eu iria ressuscitar, ela se cumpriu, ou seja, eu estou aqui. As promessas que eu fiz na sua vida, todas elas vão se cumprir, mas agora, diante do cansaço e da fome, senta no lugar da comunhão, senta diante do braseiro. Aqui tem peixe, ou seja, eu restauro, eu fortaleço, eu confirmo o seu ministério. E agora, se alimente do pão, porque somente quem está alimentado é capaz de alimentar. Vocês lembram do profeta Elias, quando ele chega diante da viúva e ele fala: você tem alguma coisa aí para comer? E a mulher fala: ó, nós só temos aqui esse pouquinho, vou fazer pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Elias diz assim, ó, faz primeiro para mim. Não é estranho, irmãos? Um homem está diante de uma mulher com um filho e só tem aquilo para comer, e ele fala: faz para mim primeiro. É porque Elias estava dizendo assim, ó, eu preciso estar alimentado para então poder alimentar. Porque depois que Elias come, ele entra na casa daquela mulher, e ali nós vemos o milagre da multiplicação do azeite. Não faltou mais farinha, não faltou mais azeite. É isso que Deus quer fazer com você. Porque muitas vezes nós cruzamos com pessoas que não têm nada para nos oferecer. Nós entramos vazios e saímos mais vazios ainda. E tem pessoas assim, por aí, aqui, seja lá onde for, quando eu digo aqui, eu estou dizendo de modo geral, tá, irmãos? Aqui no Brasil, neste bairro, estão assim, vazias, sedentas, famintas. Mas esse dia vai cessar, por quê? Essas pessoas vão cruzar com você, e não pelo que você é, mas pelo que Deus faz através da sua vida. Amém? Como você está? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. O Senhor é tão bom, nós só temos que te agradecer, Senhor. O inimigo, Senhor, enfim, a circunstância, eu não sei, tu sabes, algo tentou parar e pedir a palavra que você pregava. Mas o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco. Senhor, que essa palavra fique nos nossos corações como alimento, Senhor. Que nós possamos chegar em casa, examinar, pensar, entender de fato, Deus falou comigo. Senhor, não deixa ninguém, Senhor, aqui achar que foi obra do acaso. Que ele ter estado ou ela ter estado aqui essa noite
foi sem querer, porque não foi. O Senhor trouxe cada um daqueles que estão aqui essa noite, para poder ouvir a tua voz e para poder compreender que tem pão, tem água, tem peixe, tem tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para poder caminhar um pouco mais, para poder orar um pouco mais, para poder ir em frente um pouco mais, sem cessar, sem parar e sem desanimar, porque o Senhor é Deus que cuida das nossas vidas. Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu, então não deixa ninguém, Senhor, sair daqui com fome. Pelo contrário, Senhor, revigora, Senhor, começa por mim, revigora, Senhor, restaura, alegra, transforma, fortifica, põe de pé, Senhor, e nós iremos continuar essa boa obra que o Senhor confiou a nós. Abençoe essa igreja, Senhor, que muitas e muitas almas possam se converter aqui neste altar, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.